Bom dia para todos e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nesta manhã iremos começar uma nova aula do segundo trimestre, que tem por lição a Igreja Eleita. Nós iremos falar sobre a vida de um homem chamado Paulo, o Saulo de Tarso, um homem que revolucionou a igreja primitiva em sua época. Por quê? Porque foi ele que, através dos apóstolos, Deus estava em uma missão com os apóstolos para levar a sua palavra, e também os homens daquela época, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os saduceus, os fariseus, todos eles também estavam em uma missão em querer destruir a igreja. Mas Deus, quando tem um plano dele, nada pode mudar, ninguém pode interferir os planos de Deus, ninguém muda, nada pode ser imutável quando Deus quer algo na vida de um ser humano. E ali ele foi delegado através de uma carta. Ele estava levando essa carta até o sumo sacerdote para pedir a permissão que viesse aniquilar os cristãos que estavam crescendo abundantemente naquela região da Ásia. Amém. E ali ele foi com aquela carta, e no caminho ele teve um encontro com Deus. No caminho Jesus teve um encontro com ele naquele caminho. E ali, dali para lá, a vida de Tarso mudou para sempre. A vida de Saulo mudou para toda a vida. Por quê? Porque ele teve um chamado de Deus. Antes ele tinha um chamado pelo homem para destruir a igreja. Ele tinha um chamado pelo homem para destruir a igreja e destruir os cristãos. Mas Jesus Cristo, Ele é a videira verdadeira. Ele é o ramo. E até hoje Ele é o ramo e Ele é a videira verdadeira. E os frutos que Jesus deu, nenhum deles caiu por terra. Os frutos que Jesus deu até hoje está ainda dando. E Paulo ali, ele chegando naquele caminho, ele teve um encontro com Jesus. Ali o seu nome era Saulo ainda. E esse encontro que ele teve com Jesus revolucionou a igreja primitiva. Porque, primeiramente a Deus, agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus Cristo, agradecemos ao Espírito Santo. E depois agradecemos a Paulo, por hoje a igreja está implantada no Brasil e no mundo. Porque foi através dele que Deus usou ele para enviar ele levar o Evangelho aos gentios. E através dos gentios chegou até a nós hoje. Ele foi o grande revolucionista da igreja primitiva. Ele foi o homem que Deus usou abundantemente. Deus usou muito. E nesta manhã, eu gostaria de, junto com vocês, participarmos dessa escola bíblica dominical. Nós iremos falar da vida de um homem, que ele tinha tudo, um homem que era romano, um homem que tinha dupla cidadania, de judeu e romano. Ele largou a parte da idolatria, largou a parte da perseguição e passou a seguir a Cristo. Aquele quem ele perseguia outrora passou a ser os amigos, passou a ser os companheiros, passou a ser aqueles que oravam abundantemente por ele. E nesta manhã irei falar sobre a vida de Paulo. Agora já um homem mudado, transformado, um homem que largou a sua arrogância, largou a sua soberba de lado e passou a ser chamado Paulo, um homem simples, o menor
dos apóstolos, que ele gostava de ser chamado de Paulo, por ele ser o menor. Paulo, o significado do nome Paulo é ser o menor. E nós vemos aqui que um homem que na humildade dele, querendo ser chamado do menor, foi o homem que mais escreveu epístolas ou cartas ao povo judeu e ao povo gentil. Um homem que através dele muitas almas se converteram, muitas pessoas aceitaram a Jesus. E não foi somente pessoas humildes, pessoas que moravam em casas humildes, não, pessoas que moravam em palácios, homens da guarda, homens da alta escalão. Ele conseguiu alcançar a esses homens. Assim como Paulo teve a oportunidade de, através do Evangelho, pregar e muitas pessoas se converterem, assim também nós temos essa oportunidade. A oportunidade de saquear o inferno, a oportunidade de levar o Evangelho, a oportunidade de pregar o ID, a oportunidade de levar o Evangelho a pessoas que outrora nós nunca imaginávamos que poderia estar de frente. Deus pode nos usar através da tua palavra para que nós venhamos evangelizar, levar a palavra de boa-vinda. E nesta manhã, gostaria que todos abrissem sua revista. E eu gostaria de fazer uma oração. Desculpa por eu não ter começado uma oração. Mas eu vou fazer uma oração para que Deus venha, através do Santo Espírito, abrir as nossas mentes, para que nós venhamos entender o que Deus nesta manhã está querendo falar conosco através da tua santa palavra. Deus, nesta manhã, Senhor, agradecemos por nós termos, ó Deus, deitado e levantado e acordado nesta manhã, porque o Senhor nos sustentou. Espírito Santo da verdade, Espírito Santo de Deus, nesta manhã eu te peço, Senhor, vá ao encontro de cada um que está escutando essa live, vá ao encontro de cada um que está escutando essa palavra. Deus, cada um que está nesta manhã com sua revista, Senhor, estudando. Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo, que o teu Santo Espírito vá até eles nesta hora, Senhor, que venha dar discernimento, conhecimento, entendimento, Senhor, da tua palavra. Deus, agradecemos muitíssimo ao Senhor, pelo Senhor ter nos sustentado, nos dado a oportunidade de estarmos aqui nesta manhã. Assim eu te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Lição 1 do segundo trimestre, 5 de abril de 2020. Carta aos Efésios. Saudação aos destinatários. Texto áureo. A voz e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Efésios 1:2. Verdade prática. A Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. Eu irei passar aqui, irei logo direto para a introdução. Amém, gente? Epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo, e ainda de a rainha das epístolas, ou a rainha das cartas. Nela o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nesta lição, estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento
de nossa vida cristã. Autoria e data. E o ponto central da nossa aula é: em Efésios, Jesus Cristo é a cabeça, a igreja, o seu corpo. Autoria e data. Autoria. Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, nome hebraico, mas que também era conhecido como Paulo, em Atos 13:9. Em hebraico, Saulo significa solicitado. Lembra quando eu comecei a falar no começo da aula que Paulo era solicitado pelos doutores, pelo maioral da guarda, o chefe da guarda para determinadas missões? Então, o nome dele significado, o significado do nome dele em romano é Saulo, significa solicitado. Então ele era solicitado pelos homens para certas missões. Missões é essa de destruir a igreja. Solicitado, provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apóstolo. Está em Atos 13:21, Filipenses 3:5. Já Paulo significa pequeno, era o seu nome romano. A assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Está em Romanos 11:13. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoridade apostólica, com a ressalva pela vontade de Deus. Agora ele está aqui fazendo a vontade de Deus. Ele não está mais fazendo a vontade do homem. Por isso ele mudou seu nome. Ele não queria mais ser conhecido como Saulo, mas muito mais chamava ainda. Mas ele, em todas as cartas que ele escreve, ele sempre coloca Paulo. Porque o humilde, o menor, o pequeno, mas em inteligência, em fazer a vontade de Deus e em ser cheio do Espírito Santo, ele era um homem grande na sabedoria de Deus, porque Deus encheu ele de sabedoria. E ele, outrora, era um homem arrogante, um homem que perseguia, um homem que fazia a vontade dos homens com unhas e dentes. Agora ele estava sendo um homem pequeno, um homem que ele não considerava-se uma pessoa, naquela época, por ele ser um homem que foi enviado para o gentio, um homem cheio de sabedoria, cheio de conhecimento, um homem que já tinha um conhecimento elevado, porque tinha como seu professor na época, que ele era um soldado, Gamaliel. Então ele tinha muito conhecimento, não só da parte do gentil, como da parte do judeu. Então ele tinha conhecimento da cultura, tanto da romana como da judeu. Ele tinha conhecimento das culturas dos outros povos gentios, como as cartas que ele escreveu para outras
para outra cidade, ele tinha conhecimento de cada lugar, porque ele era um homem culto, um homem que tinha conhecimento de todas as nações, ou de todos os povos daquela época. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoridade, pela vontade de Deus. Isto é, não ser escolhido por homens. Uma epístola da prisão. A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identificava como o prisioneiro de Jesus Cristo, 3:1, está em Gálatas 3:1, o preso do Senhor, e o embaixador em cadeias. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ela integra o rol das epístolas da prisão redigidas aos Efésios, aos Filipenses e aos Colossenses, e a Filemon. A Filemon é um homem que era muito amigo de Paulo. Paulo a conhecia, ele era um escravo, e Paulo usou, através das cartas, Filemon, para Filemon ali evangelizar não só o senhor dele, porque ele era um escravo, como também as pessoas daquele local. E Filemon foi um homem muito usado por Deus, através das cartas de Paulo. De acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e plantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar. É nesta época que nós vemos que Paulo, em suas cartas, ele escreve que os irmãos não viessem pesar um ao outro, mas que viessem trabalhar, que viessem estar sempre em comunhão, que viessem sempre estar em atividade. Porque Paulo, nessa época, ele estava em prisão domiciliar, mas ele tinha uma profissão. Ele fazia tendas, ele tinha um trabalho. Então, nessa prisão domiciliar dele, não somente ele pregou o Evangelho, mas também como trabalhava. Ele fazia as suas tendas. E nessa prisão domiciliar, por muitas vezes nós vemos nas cartas, ele falando da casa de algumas pessoas, como aquela mulher que tinha uma filha que estava morta, Lídia, da casa de Lídia. Nós vemos ele falando da casa de alguns outros irmãos. Por quê? Porque ele estava em prisão domiciliar, mas não estava livre. Por quê? Porque ele era 24 horas, ele estava 24 horas sendo guardado pelos soldados romanos, pelos soldados daquela época. Então ele estava livre, mas ele estava dentro de uma casa praticamente preso, porque ele não tinha liberdade de ir e vir como nós temos hoje. Então nós temos a liberdade hoje de ir e vir, e ele estava preso. Agora eu pergunto, ele estava preso por quê? Porque estava pregando o Evangelho de Cristo Jesus. Ele estava sendo perseguido por pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Porque nesta época existia uma política muito rígida. Existia idolatria muito grande. Então, a idolatria trazia dinheiro para os políticos daquela época. Mais à frente nós iremos ver,
quando ele chegou em Éfeso. Mais à frente nós iremos ver, quando ele chegou lá, tinha um culto de idolatria a uma deusa chamada Diana. Nós iremos ver que o sustento da cidade, não somente o sustento da cidade, mas o sustento de todos os políticos era através dessa idolatria a Diana, porque vinha muitos povos, vinha muitas pessoas de outras cidades, de outros estados, de outro país naquela época, para idolatrá-la, e ali comprava no caso de hoje, aquele santo, aquelas imagens, e ali eles idolatravam, e ali era lucro, ali era dinheiro para aqueles políticos daquela época, para aquela cidade, para aquelas pessoas. E o Evangelho de Cristo Jesus, através de Paulo estava trazendo uma nova esperança para aquela população. Paulo estava trazendo o Evangelho de Cristo Jesus para aquela nação, para aquele povo. Mas para aquele povo receber Cristo Jesus, teriam que largar a idolatria. É por isso que não só naquela cidade, como todas que Paulo passou, pregoando o Evangelho, levando a palavra de salvação de Jesus Cristo, ele foi perseguido. É por isso que a igreja de Jesus Cristo hoje na face da terra é perseguida. Por quê? Porque a palavra de Jesus Cristo não é palavra para você se enriquecer. A palavra de Jesus Cristo não é palavra para a pessoa ter vários patrimônios. Se ele quer patrimônio, se ele quer enriquecer, ele tem que trabalhar. E os políticos naquela época, eles se enriqueciam por causa da idolatria. E a idolatria traz morte, tanto física como espiritual. E aquele povo ainda não conhecia, estava passando a conhecer a palavra de Deus. E Paulo, através das suas cartas, em prisões, em cárcere, em perseguição, em açoites, em fome, em nudez, Paulo escrevia as cartas para aquele povo, falando para não voltar à idolatria, falando para não retornar ao velho caminho que eles tinham deixado, falando para ele regozijar na presença de Deus, falando para eles salmodiar, para eles louvar, para eles engrandecer o nome de Jesus Cristo. E aqueles povos com autoridade, com ousadia do Espírito Santo, e alguns que Paulo enviava através da missão, muitos foram para aquela cidade e ali pregava a palavra de Jesus Cristo. E hoje não é diferente da nossa época, da época de Paulo. Nós vemos muita cidade, até aqui no Brasil, que enriquece muitos políticos, enriquece muitas pessoas que se diz dono do estado, ou dono do município, ou dono da cidade. Por quê? Por causa da idolatria. Eles colocam o nome da cidade de um santo, ou de uma imagem, e ali todos os anos sobem milhares e milhares de pessoas para idolatrar aquela imagem que denomina o nome daquela cidade. E ali acontece que todos compram aquelas imagens, o turismo cresce naquela cidade, e ali muito dinheiro entra para o bolso dos políticos. E ali
E nós vemos que no Brasil, a maioria dos brasileiros, vamos colocar aí 70%, são cristãs, ou 60%. A outra maioria são católicos. Mas nós vemos, graças a Deus, que a palavra de Deus no Brasil, ela engrandeceu porque muitas pessoas estão abrindo os olhos. Muitas pessoas estão vendo que sem Jesus não dá para viver feliz nesta terra. Nós vemos aí como está assolando esse vírus, Covid-19. Nós vemos quantas pessoas estão se desesperando, pessoas se suicidando, empresários se suicidando porque teve que mandar a metade dos seus funcionários embora. Mas é um país de evangelho, é um país de pessoa cristã, é um país que crê em Deus. Graças a Deus por isso. A epístola foi escrita no período o 3, uma epístola da prisão. A 4, data. De acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igreja na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos, entre 60 e 62 depois de Cristo. Aproximadamente, a partir dessa premissa, a data provável da redação da Epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 e 62 depois de Cristo, tendo Tito como seu portador. 2. Destinatários. A cidade de Efésios, fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor. Atual país da Turquia, era uma cidade litorânea, cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore, com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. Próximo dali ficava o estádio com uma pista de corridas e a arena onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Então nós vemos aqui como era a cidade de Éfeso. Era uma cidade litorânea, era uma cidade que logo na entrada da cidade tinha um porto, e a rua dessa cidade era de marfim. Tinha um estádio e tinha um teatro, que a capacidade máxima era 2.500 pessoas. Então nós vemos aqui que a cidade de Éfeso era uma cidade turística, era uma cidade que gerava muito dinheiro, era uma cidade que muitos amavam ir para aquele lugar, porque além disso tudo, ainda tinha gladiadores, ainda tinha um estádio, ainda existia um local que havia gladiação, ou gladiadores, que o homem lutava com animais e animais lutavam com animais. E todos ali tinham um lugar, um ponto turístico de diversão. Então, o Evangelho chegando num local desse, a palavra de Deus
A palavra de Deus chegando num lugar desse, o Espírito Santo começando a transformar essas pessoas, o que iria acontecer em um local desse? Os políticos iriam acabar ou se suicidando ou aceitando a Jesus Cristo como Salvador. Porque a palavra de Deus, quando chega, o avivamento da palavra de Deus, quando chega em um local, tudo se transforma, tudo muda. Todas as coisas mudam quando o avivamento do Espírito Santo de Deus chega em um local, ou uma cidade, ou em um bairro, ou em qualquer lugar. Quando o avivamento chega, todas as coisas mudam, tudo. Irei contar uma história aqui de um país em que fica entre as ilhas do Pacífico, e ali existiam duas tribos. Isso eu li num documentário da Igreja Batista de Missões. Ali existia duas tribos. Então elas sempre guerreavam. Um pegava um membro do outro, matava, e existia o canibalismo. Eles comiam as pessoas. Então existiu aquela guerra desde quando aquela tribo entraram em um atrito, e por muitas e muitas décadas. E aí o que acontece? Um missionário foi nessa tribo evangelizar. Chegando nessa tribo para evangelizar, mataram um missionário e o outro ficou vivo. Mas esse estava cheio, todos os dois estavam cheios do Espírito Santo. Mas um não desistiu. Começou a falar do amor de Jesus. E ali o Espírito Santo de Deus começou a ter espaço na vida de um dos membros daquela tribo. E um membro daquela tribo Deus começou a usar, e ali eles começaram a ouvir a palavra de Deus e começou a entender porque por causa de tanta morte, por causa de tanta contenda, por causa de tanta injúria, por causa de tanta briga entre as duas tribos, porque era um povo idólatra. Ele idolatrava os que morriam, idolatrava a alma daqueles que morriam, e colocava os corpos, comia os corpos e botava alçada em um certo lugar, dizia que ele era os deuses deles. E ali o missionário começou a evangelizar, e aquele homem começou a interpretar para outra tribo, e aí começaram a ter uma paz. Mas só que antes de começar aquela idolatria, antes de ter aquela guerra, quando o povo vivia em paz, era um lugar riquíssimo em frutas, era um lugar, por ser banhado, por ser uma ilha, por ser banhado de águas do Pacífico, era um lugar repleto de peixes de várias espécies. Quando começou a ter a intriga entre as duas tribos, os peixes sumiram, eles não pescavam mais, por isso que existia o canibalismo. O que eles plantavam não nasciam mais. O lugar da terra se tornou um lugar o quê? Morta. A idolatria, pessoal, a idolatria deixa a terra morta. Não quer dizer que somente essa terra que nós plantamos. A terra somos nós. Quando nós idolatramos algo, nós nos tornamos uma pessoa morta, espiritual. E ali, quando o missionário começou a evangelizar, que houve uma paz, houve novamente uma união entre as tribos. Olha só como é o avivamento, que aceitaram a Jesus Cristo como Salvador, e aquele homem começou a evangelizar, trouxeram Bíblias,
fizeram Bíblias na linguagem deles, que eles começaram a entender, que eles começaram a adorar, que eles começaram a clamar a Deus. A terra que antes era morta começou a brotar, começou a novamente a dar seus frutos. Os peixes que tinham recuado, os peixes que tinham ido embora por causa da idolatria, esses peixes voltaram em cardumes para aquela ilha novamente. E aquele povo, eles se tornaram o quê? Um povo feliz, um povo alegre, onde tinha um semblante de dor, de desespero, um semblante de contenda, um semblante de injúria, um semblante de guerra. Existia um semblante de paz. Assim é quando o Evangelho chega em uma determinada cidade, uma determinada nação, um determinado estado. Quando o Evangelho chega, o avivamento do Espírito Santo de Deus chega, tudo muda. Idolatria não existe mais. Guerra para. Guerra entre facção não existe mais. É por isso que o nosso bairro, o Brasil e nosso bairro, precisa de um avivamento. O Brasil teve um grande avivamento de almas. Muitos jovens, muitas pessoas aceitaram, mas aceitaram porque encontraram uma facilidade do Evangelho. Algumas, não muitas, mas algumas igrejas estão deixando a desejar o Evangelho que está sendo pregado. E é por isso que os jovens em massa estão indo, porque há uma facilidade, não há uma renúncia, há uma facilidade deles bular, mas eles bulam o homem, mas a Deus não pode se esconder, não pode bular a Deus. Tudo, Ele vê tudo no seu tempo, no seu espaço. Deus vê tudo originalmente. Nós não podemos nos esconder de Deus em nada. Então o Evangelho que estava sendo pregado por Paulo na cidade de Éfeso, estava acontecendo algo surpreendente. E ali os políticos daquela época não queriam que o Evangelho de Jesus Cristo fosse programado naquela cidade. Mas quando Deus quer, nada pode impedir. Quando Deus quer, nada pode impedir. Nós vemos em nossa cidade, em nosso país, como é que estão os governantes, todos se levantando contra um só homem. Nós vemos na cidade da Babilônia, quando Daniel estava ali para ser superior dos governadores, que o rei Nabucodonosor ia levantar ele como superior de todos. Todos procuravam em Daniel algo para levar até o rei, para condená-lo. E procurou na bebida, procurou na prostituição, procurou em tudo e nada encontrou em Daniel. Mal algum se encontrou em Daniel. E o que ele encontrou em Daniel não era coisa ruim, mas sim coisa boa, porque durante 3 vezes ao dia ele abria sua janela do seu quarto em direção a Jerusalém e ali orava para Deus. Buscava em Deus socorro, buscava em Deus a sua sustentabilidade espiritual. E hoje nós vemos o que está acontecendo em nosso país. Quando existia a idolatria, que era demais, todos os governos, todos os jornais gostavam. Por quê? Porque era lucro para eles. Mas quando Deus coloca um homem que não gosta da idolatria, não aceita a idolatria, não aceita a corrupção, não aceita o roubo, todas a mídia, todos se levantam contra esse homem.
mas Deus está no controle do nosso país e de nossa cidade. A igreja de Efésio, no 3. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Quando chegou a Efésio, o apóstolo Paulo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. E como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios, pregando num salão alugado na escola de Tirano. Está em Atos 19:9. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar os demônios. Eu vejo aqui no tempo da primícia, no tempo do começo do Evangelho, Paulo ele pregava o Evangelho. Ele não tinha tempo. Ele sempre pregando o Evangelho, sempre levando a palavra de boas-vindas, para os Éfesos. E nós vemos aqui que os lenços, os aventais de Paulo, por ele não ter tempo de ir até os enfermos, que eram muitos naquela época, usavam esse lenço para levar até mesmo Pedro, quando passava a sombra de Pedro, aonde passava, todos os enfermos se levantavam. E hoje nós vemos a diferença de pessoas querendo se enriquecer ilicitamente através do Evangelho, usando lenços, usando óleos, usando aventais, dizendo que cura. Nós vemos aqui que Paulo pegavam, as pessoas arrancavam de Paulo. Paulo não a dava a eles, não dizia, leva, não. As pessoas arrancavam porque tinham fé. Não pegava, e Paulo não se enriqueceu através do Evangelho vendendo os lenços deles, não. Pegava a toalhinha, leva essa toalhinha por R$100 ou R$300, chegando lá, você colocando lá, a pessoa vai ser curada. Nada disso. As pessoas, por crer em Jesus Cristo e ver que ele era um homem de Deus, um homem santificado, um homem que pregava o Evangelho da verdade, as pessoas arrancavam aquela toalha dele e levavam até os seus parentes, até os seus vizinhos, e ali colocavam naquela pessoa, e aquela pessoa era curada, porque sabia que de Paulo eram as pessoas bem instruídas no Evangelho, sabia que de Paulo saía virtude, sabia que de Paulo saía poder. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Apolo ministrou ali e foi instruído por Priscila e Áquila. Está em Atos 18, 24 ao 28. Timóteo também foi designado para pastorear nas cidades. 1 Timóteo 1,3 e 2 Irineu, 130 a 202 depois de Cristo. Bispo grego do primeiro século. O apóstolo João também liderou a igreja. A saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade
exclusiva de Deus. Está em 1 Pedro 2,9. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz. Uma expressão que lembra o favor gratuito e imerecido de Deus quanto aos destinatários. A maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular destinada aos cristãos de maioria gentílica de Éfeso, a metrópole mais importante daquela época. Vamos ler o 3, o propósito e mensagem. Aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico, como em outras de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algum ênfase que sinalizam a solução de certas questões que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Não por acaso o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Na igreja de Éfeso existiam pessoas que tinham saído, tinham aceitado, tinham saído ou se engrupavam com os cristãos, mas esses tinham as práticas de magia e prática de feitiçarias. Isso nós vemos quando nós vemos aquela garota gritando pela cidade que Paulo era um santo, um homem de Deus, que Paulo era o filho de Deus. E Paulo ali repreende. E ali ele estava no grupo dos cristãos. Muitas pessoas naquela época, como eu falei, os políticos, eles usavam essa garota para se enriquecer ilicitamente, porque ela previa, ela falava coisas que alegravam, que fazia as pessoas ficarem alegres, como mágica, magias e feitiçaria. Então muitos compravam, muitos pagavam para ela fazer feitiçaria. E ali Paulo, chegando nessa cidade, repreendeu aquele demônio que usava aquela garota, e muitos se indignaram com Paulo, e Paulo foi expulso dessa cidade, porque expulsou o demônio que trabalhava na vida dessa garota. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade de bebedeiras. Mas uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. As pessoas de Éfeso foram salvos pela graça, salvos pela palavra de Deus, foram salvos pela palavra que Paulo ali apregou a eles de Cristo Jesus. Mas só que eles eram cristãos, mas queriam continuar na velha prática, da bebedeira, da imoralidade. E Paulo ali estava mostrando a eles que agora já não era mais a velha criatura, mas sim uma nova pessoa. O Evangelho de Cristo é um evangelho de contramão das coisas do mundo, de vivermos em santidade e de largarmos as coisas que outrora nós fazíamos. O Evangelho é seguir na contramão do mundo.
E o povo de Éfeso queria continuar nas velhas práticas. Sobre essas premissas, então podemos considerar que uma das intenções do autor aos Éfesos era de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Por isso a carta é apontada por estudiosos como o tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo. A mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, a igreja, o corpo. Assim podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos: a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo, a atuação do Espírito Santo como o penhor da experiência de salvação, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo, a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo, um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão no Espírito, os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que esse Deus espera que a igreja faça. Então Paulo não só tinha um cuidado de apregoar o Evangelho. Paulo não só tinha um cuidado de levar as boas-vindas do Evangelho de Cristo Jesus, não somente ao povo de Éfeso, mas a todas as outras cidades. Mas tinha também cuidado de trazer umas doutrinas quais essas que o homem tinha que mudar, não só por fora, mas por dentro, porque o homem precisava mudar não só o seu corpo, mas a sua alma. Porque muitos em Éfeso, eles se preocupavam em mudar somente o corpo, mas as suas práticas continuavam a mesma, na idolatria, na imoralidade, na feitiçaria. Eles achavam que ele praticando essas coisas e indo seguir ao Evangelho, eles achavam que eles estavam fazendo certo, mas não, eles estavam fazendo errado. Porque quando Jesus Cristo é a cabeça, e a igreja é o corpo, todos que estão dentro da igreja tornam-se corpo da cabeça, que é Jesus Cristo. E Jesus, sabemos nós bem que Ele é santo, Ele é puro, imaculado, morreu sem pecado, foi um homem qual viveu nessa terra, mas não praticou mal, pecado nenhum. Então foi um homem que morreu santo. Então Paulo tinha a preocupação de passar para os povos que ele estava ganhando para o reino de Deus essas palavras, essa ética ou essas doutrinas cristãs. Paulo tinha essa preocupação. Por quê? Porque Paulo via que o povo aceitava Jesus, mas só que ainda viviam na prática do pecado. Nós sabemos bem
Porque muitas pessoas, quando aceitam a Jesus, algumas coisas ainda ficam pendentes para trás. Nós sabemos que pessoas passam por muito sacrifício, passam por perseguição. Sabemos que às vezes tem pessoa que aceita Jesus, mas não parou de fumar. Tem pessoas que aceitou a Jesus, mas não parou de ver, às vezes, vídeo pornográfico. Não parou às vezes de mentir, não parou às vezes de ser uma pessoa que 171, no nosso palavreado, uma pessoa que deve e não paga. É pessoas que precisam de um cuidado. São pessoas que precisam de um cuidado da fé cristã, de um cuidado da doutrina cristã. São pessoas que precisam ser monitoradas, são pessoas que precisam orar por elas. Por quê? Porque sabemos que para Deus nada disso é impossível. Sabemos que para Deus libertar essa pessoa não é impossível. Sabemos que essa pessoa ela pode ser liberta disso sim. A pessoa pode largar a mentira? Pode. A pessoa pode largar de comprar e não pagar? Sim, com certeza pode se libertar. Da pessoa da imoralidade? Pode sim. Porque para Deus sabemos, amado, que nada é impossível. E quando o Espírito Santo de Deus faz morada na pessoa, quando há um avivamento na pessoa, a pessoa nada de impuro, escória nenhuma do mundo pode ficar nessa pessoa, porque essa pessoa é transformada. Então Paulo tinha essa preocupação de não só pregar o Evangelho, mas a preocupação de levar a fé, levar a doutrina e sempre estar enviando pessoas para estar monitorando essas pessoas. Então Paulo foi um grande homem de Deus. Paulo foi um homem que foi usado extremamente pelo Espírito Santo. Paulo é uma referência, não só para os novos convertidos, mas como os antigos convertidos, pessoas que até hoje estão na igreja. Então foi um homem que foi inspirado muitíssimo pelo Espírito Santo para fazer essas epístolas, para escrever essas cartas. E hoje, através dessas cartas, dessas epístolas, nós nos alegramos, nós nos alimentamos, a nossa alma em Cristo Jesus. E para concluir a lição, eu vou fazer a conclusão da nossa revista nesta manhã. A epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exaltações nos impedem a viver em santidade e alicerçado em Cristo. Nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja. A batalha contra as forças das trevas. Irei fazer uma oração para terminarmos nesta manhã. Senhor, graças te dou, Senhor. Graças te damos nesta manhã. Somos gratos, Senhor, a Ti, pelo Senhor ter nos sustentado nesta manhã. Obrigado pela aula qual o Senhor nos deste, a oportunidade de juntos estudarmos. Deus, te peço pela vida de cada um aluno, de cada um, Senhor, que nesta manhã está ouvindo, Senhor, essa palavra através da live, Senhor. Deus, sou muito grato a Ti também pela vida dos que estão aqui, nos ajudando nessa luta, Senhor. Obrigado, e nos faz, Senhor, grandes lutadores e vencedores, também, Senhor. Nos dá força de sustentarmos, ó Deus, as perdas, também, Senhor. Nos dá força de sustentarmos também as perdas, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assim, desculpa.
Eu irei dar a resposta do texto áureo, tá? É o texto áureo, lá Da revistinha. Isso. A respeito de carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Responda: como o apóstolo se identifica nas 13 cartas de sua autoria? Resposta: nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo. Em que período a epístola foi escrita? Resposta: a epístola foi escrita num período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Pergunta: qual era a maior fonte de renda da cidade de Éfeso? Resposta: sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendido no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Pergunta 4. Cite alguns líderes importantes que passaram pela igreja de Éfeso. Resposta: Apolo, Priscila e Áquila, Timóteo, apóstolo João. Pergunta 5. O que podemos considerar em relação a algumas intenções do autor? A resposta: podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era de atender às múltiplas necessidades da igreja, numa perspectiva pastoral. Meu muito obrigado e tenha um bom dia. E a paz do Senhor Jesus para todos.